quero dizer que chego aqui diante de vocês nesta noite com muita gratidão e também muito temor diante de Deus, porque nós somos companheiros de batalha. Como Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 3, nós somos parceiros, nós somos companheiros na realização da obra de Deus. E ao longo desses últimos meses, eu tenho tido aquilo que eu considero como um privilégio, o de poder orar juntamente com vocês. Eu pedi ao pastor Ney que me passasse a lista dos pastores aqui brasileiros que estão servindo aqui na América. Então, nominalmente eu já conheço, tenho os nomes de vocês todos e tem sido uma experiência muito gratificante poder orar em favor de cada um de vocês. E sabem o que eu tenho pedido a Deus para esse encontro nosso? Que cada um de nós aqui possa colocar diante de Deus os pãezinhos, os peixinhos. E que Deus então, pelo seu poder e pela sua graça, possa multiplicar isso e saciar a todos nós. Atender a necessidade com que cada um de nós chega neste lugar. Como o pastor Lécio mencionou, eu fui servir como pastor no Rio de Janeiro por 10 anos, na Primeira Batista da Barra da Tijuca. E depois, voltando para Vitória, eu sou mineiro de Resplendor, em Minas, bem no sertão, no interior mineiro. E meus pais foram para Vitória, eu tinha 10 anos de idade, vivi 14 anos em Vitória. E depois, 13 anos no Rio de Janeiro. Então, retornamos para Vitória e eu assumi a liderança da Igreja Batista do Jardim Camburi, que fora organizada pelo pastor Erasmo Maia Vieira. E então, estivemos juntos naquela igreja pelo período de 25 anos. Em 2016, então eu transferi a liderança da igreja. Meu pastor atual é o pastor Eli Souza Júnior, que antes servia na Memorial de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E já por 1 ano e meio, um pouco mais, está liderando então a Igreja Batista ali no Jardim Camburi. E a partir dali, eu tenho colocado minha vida à disposição do Senhor para um ministério voltado para pastores. Tenho servido na mentoria de vários pastores lá no Espírito Santo e também alguns em outros lugares do Brasil. E tenho ajudado também a Ordem dos Pastores do nosso país nas chamadas semanas de mentoria. Então, isso significa que eu me sinto muito à vontade aqui entre vocês nessa ocasião. Quero agradecer a diretoria da nossa ordem pelo convite, pela oportunidade e aquilo que eu considero o privilégio de estar então com vocês. Quando a gente estava refletindo sobre esse encontro, eu apresentei à diretoria da ordem aqui algumas possibilidades de temática e nós nos fixamos então em uma caminhada pela história de José do Egito, pensando na transformação, ou transformando sonhos em realidade, a jornada vitoriosa de um sonhador. Hoje eu quero tomar então alguns minutos aqui para fazer uma introdução geral. E nos nossos próximos encontros, amanhã, na sexta-feira e também no sábado, nós vamos então nos deter um pouco mais na trajetória desse personagem e na busca, claro, é o que nós queremos fazer, daquilo que Deus há de trazer a nós em termos de motivação, de encorajamento, de despertamento, para que vejamos os sonhos que Deus traz a nós se transformando em realizações ou em realidade. Eu quero fazer a leitura inicialmente com vocês, então, no capítulo de número 37 do livro do Gênesis. Se você quiser tomar a sua Bíblia ou acessar esse texto, então Gênesis capítulo 37, eu faço a leitura começando no versículo 5 e vou até o versículo de número 11. Gênesis 37.
mesmo assentados como vocês estão, eu quero fazer com vocês esta leitura. Começando no versículo 5 de Gênesis 37. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho que foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. 42 agora, passando um pouquinho à frente, capítulo 42. Capítulo 42 começa dessa forma: quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, o irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito, e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, com o rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. Eu quero especialmente pedir a sua atenção para esses versículos que serão projetados aqui. O versículo de os versos 8 e 10 do capítulo 37. Então você vai reinar sobre nós, vai nos governar. Será que eu e sua mãe, seus irmãos, vamos nos curvar até o chão diante de você? Foram essas as palavras que José ouviu depois de contar os seus sonhos. Ouviu dos seus irmãos e ouviu também do seu pai. Perguntas. E essas perguntas ficaram sem resposta naquele momento. E essas perguntas foram respondidas por Deus 22 anos mais tarde. Porque Deus não tem pressa. Porque Deus responde às perguntas na hora certa. Na hora que Ele tem planejado responder. E como foi a resposta de Deus depois de tanto tempo numa situação bastante dramática para aquela família? A resposta foi num gesto. Quando eles chegam, então, ao Egito, e aí nós temos a palavra do versículo 6 do capítulo 42,
Quando os irmãos de José chegaram, eles se curvaram diante dele com o rosto em terra. Capítulo 37 diz que José teve um sonho. E como todos nós sabemos, pela história, que é muito conhecida, a vida de José já não era fácil antes desse sonho, mas ela se tornou muito pior depois que ele teve esses sonhos, depois que ele sonhou. Nós precisamos ser lembrados, queridos, que toda grande realização, ela começa com um sonho. Não é obra do acaso, não é aquilo que alguns chamam, insistem em dizer que é sorte, que é destino, mas normalmente as grandes realizações são resultado de um sonho. Alguém sonhou. Por exemplo, nós podemos imaginar quando a humanidade sonhava voar como os pássaros. Quando algumas pessoas sonharam que o homem um dia ele poderia chegar a ultrapassar a velocidade do som, ele poderia vencer a força da gravidade. E este sonho, no início do século passado, ele tomou forma através daquelas máquinas extremamente simples, daquelas engenhocas desenvolvidas por Santos Dumont, pelos irmãos Wright. Quando fizeram isso, eles jamais imaginavam o que nós teríamos hoje. Essas máquinas voadoras que hoje estão presentes em praticamente todo o mundo. Eu tive a curiosidade de tentar responder a seguinte pergunta: qual é o recorde que nós temos de aeronaves voando simultaneamente no mundo? E eu tenho aqui os números que eu consegui. O recorde de 5 de agosto de 2016. 12.856 aeronaves voando simultaneamente pelo mundo, transportando 1.590.929 passageiros. A gente às vezes toma o nosso avião para uma viagem, seja ela curta ou seja um pouco mais longa, e aí a gente não faz ideia de que exatamente aquilo está acontecendo em tantos lugares do mundo. E isso foi a partir de um sonho. Alguém imaginou, alguém pensou que um dia o homem seria capaz de vencer a força de gravidade, de voar. O mundo é movido por sonhos. Ainda há pouco estava conversando ali com o pastor Jesuí e lembrando a história, 1620, quando chegam os pais peregrinos no norte. E eles chegam trazendo o sonho de uma nova Inglaterra. O sonho de um país que fosse próspero e justo. E quando aqueles, chamados por alguns de caipiras, chegaram com aquele sonho, eles jamais poderiam imaginar o que é os Estados Unidos da América do Norte hoje. O país mais rico, mais poderoso, com vários trilhões de dólares de produto interno bruto, 21% da riqueza do mundo está neste país. Eles certamente não poderiam imaginar em que se transformaria o sonho com que eles colocaram os pés nesse país. Todo o mundo é movido por sonhos. É exatamente isso que acontece. Sonhos são o combustível que mantém as pessoas
e o universo em funcionamento. Foi exatamente o que aconteceu com José, de acordo com essa história que nós conhecemos. Como aquele menino, aquele garoto praticamente, se permitiu sonhar em circunstâncias tão difíceis, e ele acabou se tornando o protagonista da história que tem encantado, inspirado as pessoas por mais de 4 milênios. 25% do livro do Gênesis é dedicado a esse personagem, a essa história. Ou seja, 1/4 praticamente desse livro se ocupa em narrar a trajetória vitoriosa desse sonhador. Seu nome ocupa um lugar de destaque quando você lê os heróis da fé, no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Ele está ali ao lado de Abraão, de Moisés, de Samuel, de Elias e outros grandes que têm seus nomes registrados na caderneta de Deus. Livros, filmes, seriados, peças teatrais, musicais têm replicado a história de José, a história de um sonhador vitorioso em todo o mundo. Dr. Augusto Cury, ele faz essa afirmação: a vida sem sonhos é como um céu sem estrelas. E nesse livrinho dele, Nunca Desista dos Seus Sonhos, ele conta a história daquele menino, daquele garoto, que aproximando-se de um pensador, ele perguntou: qual é o tamanho do universo? E aquele homem então disse para o menino o seguinte: o universo é do tamanho do seu mundo. E o menino voltou e perguntou: e qual é o tamanho do meu mundo? Que foi que o pensador respondeu: do tamanho dos seus sonhos. O seu mundo é do tamanho, ou tem o tamanho dos seus sonhos. Queridos, eu temo que sonhadores consequentes, porque há sonhadores inconsequentes, sonhadores consequentes está se tornando alguma coisa um tanto rara nos nossos dias. Nessa época em que nós estamos vivendo, há muita gente que tem perdido a capacidade de sonhar. Há muita gente que tem perdido a capacidade de imaginar algo incrível que pode acontecer a partir de coisas às vezes simples. E com essa perda da capacidade de sonhar, nós temos um empobrecimento das pessoas, das famílias, precisamos dizer, das igrejas e da sociedade em si. Você pode lembrar-se claramente de Josué e Caleb, quando eles voltam daquela visita que fizeram à terra prometida, juntamente com os outros espias, os outros espiões. E quando eles chegam, a tese da grande maioria é que conquistar a terra prometida era absolutamente impossível. Mas aqueles dois ousaram acreditar. Eles sonharam em colocar os pés naquela terra. E foram os dois que tantos anos depois, quase 4 décadas depois, entraram em Canaã. Viram o sonho se tornando realidade, se convertendo em realidade. Davi, igualmente, aquele menino, aquele garoto, ele sonhou que com uma pedra no estilingue ele poderia acertar numa área tão pequena, desprotegida do gigante. Mas ele acreditou, ele entendeu que isso era possível acontecer. E como todos nós sabemos, ele viu o gigante tombar à sua frente. Verdade também o que aconteceu com Neemias, história que a gente conhece. Neemias é reconhecido pelos administradores, não necessariamente religiosos, mas administradores de modo geral, pela sua expertise em administração. Ele ousou acreditar na reconstrução dos muros e na restauração da sua cidade. E como sabemos, ele conseguiu a proeza de que os muros foram levantados em 52 dias. Mas o que a gente poderia dizer do Senhor Jesus?
Quando Jesus começa o seu ministério, a pregação de Jesus é: o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. E Jesus veio, e Jesus encarnou o sonho de que um dia pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas estariam dentro do reino de Deus. E o que é que nós temos 2000 anos depois, em que Jesus veio com esse sonho? 2,3 bilhões de pessoas ao redor da terra confessam o nome de Jesus. Meu sonho para esses dias é que quando a gente terminar o encontro, quando você voltar para a sua comunidade, talvez alguém olhe para você e diga assim: lá vem um sonhador. Porque foi isso que falaram para o José, quando ele ia chegando lá para visitar os irmãos, para saber como estavam os irmãos, enviado pelo pai. Ele estava ainda distante quando os irmãos disseram: lá vem o sonhador. Eu acho que é isso que Deus quer para nós. Deus quer para mim, Deus quer para você. Que nós sejamos sonhadores. E aí então a gente tem tanta coisa para aprender com José, mas é muita coisa que a gente tem para aprender. E hoje eu quero, como disse a título de introdução, primeiramente mencionar para vocês algumas características que são características gerais da história de José, para estabelecer uma certa plataforma sobre a qual nós vamos trabalhar então nos nossos próximos encontros. São algumas características que tornam essa história, a história de José, tão especial, que ela tem alcançado tanta evidência, tem se tornado das mais queridas e apreciadas através dos anos. Primeira característica dessa história é que ela é cristocêntrica, ou teocêntrica, melhor dizendo. Tudo na história aponta para Deus. Deus é o ator principal que está agindo o tempo todo no meio das circunstâncias e através das circunstâncias. O José vai dizer o seguinte: isso não está em mim, quando ele se dirige a Faraó, capítulo 41, verso 16. Ele coloca o foco em Deus, ele aponta para o céu. O rei do Egito vê algo tão incomum em José, que ele vai fazer aquela pergunta: nós acharíamos alguém que tem o Espírito Divino como esse homem? Ele atribui a diferença que percebe em José na presença de Deus, na vida dele. Quando José manda o recado para o pai, que é para que o pai fosse com os irmãos para o Egito, ele usa essa expressão em 45:9. Diga para o meu pai que Deus me fez senhor de todo o Egito. E eu estive observando esse volume de incidência da ação de Deus na vida de José. 42 vezes se atribui a Deus aquilo que estava acontecendo na vida de José, desde da gestação de Raquel até o final da vida de José. 42 vezes o nome de Deus é elevado, o nome de Deus é destacado, Deus é colocado como aquele que estava efetivamente fazendo acontecer as coisas. Parece, queridos, que isso nos ensina muita coisa. Não basta ter sonhos. É preciso que Deus seja o centro dos nossos sonhos. José nos ensina isso aqui. A presença e a liderança de Deus na nossa vida, no nosso ministério, são exatamente o segredo para que os sonhos se realizam, ou se realizem, para que eles aconteçam, para que eles se concretizem. Uma outra característica da história de José é que ela é uma história muito humana. Eu acho legal a gente observar isso. Os personagens que fazem um enredo, eles não são descritos em termos idealistas. Não é isso que nós encontramos. São pessoas de carne e osso, com virtudes, defeitos, erros, acertos,
Estamos pisando no mundo real, semelhante ao mundo em que todos nós vivemos, eu e você. Quem ainda não se sentiu rejeitado, zombado, injustiçado, incompreendido, terrivelmente tentado? Todos nós passamos por experiências desse tipo. Então, isso cria uma conexão entre a história e a nossa vida. E a nossa realidade é uma história humana. Não estamos falando sobre um extraterrestre, mas alguém que vive experiências como nós vivemos. Mais uma característica, essa é uma história de sucesso. As pessoas, de um modo geral, elas gostam de histórias bem-sucedidas. Essas histórias chamam a atenção, especialmente quando tudo parecia improvável. Essa é uma das razões porque a história de José prende a nossa atenção e de tantas pessoas. Nós gostamos de acompanhar essas histórias de pessoas que passam por dificuldades grandes, mas elas se tornam um exemplo de superação, e é isso que nós vamos encontrar em José. O menino, o garoto de 17 anos, que sai da roça, literalmente, arrancado do seu habitat, ele é vendido como escravo defeituoso, e ele prospera em terras estrangeiras, ao ponto de se tornar o governador daquele país. Queridos, esse é um fenômeno que não pode ser ignorado, e por isso a história é tão querida, especialmente porque José faz toda essa trajetória sem comprometer 1 milímetro da sua ética, da sua postura, sendo ela incorruptível. A história de José é também uma história didática. As circunstâncias que revelam os dilemas e confusões da família onde ele foi criado, uma família absolutamente comum, isso não impede que a gente veja lições importantes na história de José. A história inclui temas como relacionamento de pais e filhos, relacionamento entre irmãos, como lidar com os nossos ressentimentos, como tratar a culpa acumulada ao longo dos anos, a graça do perdão, a generosidade, os perigos da prosperidade, o glamour do poder, além de outras questões que fazem parte da vida diária das pessoas em geral. Estamos diante de uma narrativa que contém princípios que são vitais para todos nós. Uma história cheia de ensinamentos. E mais uma característica da história, falando sobre a história do José, ela é uma história atemporal. Ela trata de fatos que ocorreram há mais de 4.000 anos, entre povos e culturas diferentes da nossa realidade, mas que se mantêm atuais e relevantes à medida em que as gerações vão passando. Ela não fica desatualizada. Isso porque reflete aspectos da nossa vida que são sempre contemporâneos. A saga de José, ela fala hoje como falou há 200 anos atrás, há 500, há 1000, 2000. Ela se mantém atual, ela é contemporânea. Então essas são algumas razões porque a história bíblica, a narrativa bíblica sobre o personagem José, continua sendo uma história tão querida, tão amada, tão usada, porque ela tem evidentemente o seu lugar nesse mundo em que nós vivemos. Mas eu quero ir um pouquinho mais adiante agora, mencionando para vocês alguns atributos do personagem propriamente, do José. Isso é importante também para nós, à medida em que a gente vai considerar aspectos bem particulares na história. Isso aqui vai nos ajudar. José, sem dúvida nenhuma, era o tipo de pessoa que se destacaria em qualquer cenário, para onde ele fosse, qualquer país, qualquer lugar. Os seus atributos seriam logo percebidos, seriam logo notados. E é claro que isso provocaria reações diversas, tanto favoráveis como reações
contrárias, o que evidentemente todos nós estamos sujeitos a lidar, a enfrentar. José tinha um nome comum para uma pessoa que era incomum. Nós não encontramos muitas pessoas com o nome de José na Bíblia. Não sei se você já observou isso. É um nome que é muito comum, por exemplo, no Brasil, não é? Eu estive verificando o censo do IBGE, 2010, o último censo, agora o próximo ano haverá o novo censo, 2010. Havia 130 mil nomes diferentes no Brasil em 2010. É muito nome, não é, gente? 130 mil nomes diferentes. O nome José aparecia 5,7 milhões de vezes. Mais de 5 milhões de Josés no Brasil. É claro que o nome de José é batido por aquele que naturalmente não tem como ser suplantado, que é o nome de Maria. As Marias chegam a 11,4 milhões. Até porque Maria, o nome Maria tem várias, né? Tem Maria das Dores, tem Maria da Conceição, tem muitos e tal. Aí eu fiquei olhando, onde é que José aparece na Bíblia? O José, filho de Jacó, é o único José na Bíblia que ganhou grande notoriedade. Porque nós temos o José, pai de Jesus. Jesus tinha também um irmão chamado José, segundo Mateus 13, 55. Temos o de Arimateia, que ofereceu o sepulcro dele, não é? Temos o José Barnabé, que era o José das Consolações, e um tal de José Barsabás, que foi candidato derrotado ao apostolado em Atos capítulo 1, verso 23. Nenhum outro nome, nenhum outro José ganha essa notoriedade como filho de Jacó no contexto bíblico. Nós devemos lembrar que na antiguidade os nomes eram dados pelo significado, não é? Não como acontece hoje, que usa-se outros critérios para se escolher o nome das pessoas. O Novo Dicionário da Bíblia nos informa que José vem da forma imperativa do verbo adicionar ou acrescentar, e isso está muito consonante com a palavra de Raquel quando nasceu o seu filho. A palavra dela foi que o Senhor me acrescente outro filho, capítulo 30, verso 24 de Gênesis. E é curioso que José repercute isso quando ele dá nome ao seu segundo filho, a Efraim, que significa exatamente prosperar, com a mesma ideia de acrescentar. Deus me fez próspero na terra onde tenho sofrido tanto. 41:52 de Gênesis. Bem, eu acho que você concorda comigo que, embora José tenha sido próspero até no seu próprio nome, mas o nome não faz a pessoa, quem faz o nome é a pessoa. Mas é interessante observar a trajetória dele a partir do significado do seu nome. Uma pessoa que decidiu fazer diferença. Essa é uma característica de José. Ele decidiu fazer diferença. Na série Heróis da Fé, que já tem vários volumes em português, no volume sobre José, o Charles Swindoll, que vocês conhecem bem, eu imagino, ele escreveu a respeito de José, dizendo que José é alguém que tem seu nome registrado na lista dos grandes de Deus. E Swindoll destaca algumas características, ele faz algumas declarações, aquilo que eu estou chamando aqui de para que José disse sim e para que José disse não na sua vida. Então, vou citar algumas delas. José disse sim para buscar fazer sempre o melhor, independente das circunstâncias. José rigorosamente era adepto da cultura da excelência, onde ele esteve.
fazer sempre o melhor. José decidiu enfrentar positivamente a solidão dos sonhadores sem desanimar. Você, pastor, você, líder que está aqui, sabe que o sonhador, tantas vezes, é um solitário. Muitas vezes. Durante um bom tempo, ele é a única pessoa que acredita naquele sonho. E por isso, muitos desistem. Ao invés de sustentar e levar o sonho adiante, desistem. Pelo peso da solidão que um sonhador enfrenta. George Barna, ele escreveu no livro O Poder da Visão, dizendo o seguinte: captar a visão divina, torná-la viva para as pessoas, pode ser um processo dolorosamente solitário para os líderes. José decidiu também honrar o seu pai de todas as formas, até o final da sua vida. Isso fica muito claro, especialmente depois da ida da sua família para o Egito e até o final da vida dele. Outra coisa, o José decidiu ser uma pessoa totalmente digna de confiança. Uma pessoa em quem se podia confiar completamente. Isso foi marca dele por onde ele passou. Decidiu manter a sua integridade em face do poder e da riqueza, porque ele lidou com muito poder, lidou com muita riqueza, mas ele não comprometeu a sua integridade. Há pouco tempo atrás eu li uma entrevista da atriz Fernanda Montenegro, que agora tem 89 anos, todos nós sabemos, é uma ícone da teledramaturgia brasileira. E ela disse uma coisa interessante na entrevista, tem 64 anos já de atividade, e ela disse que o lado ruim da fama é a gente acreditar nela. José não acreditou. José não se deixou levar pela riqueza e também pelo poder. José decidiu responder com generosidade aos seus detratores, não ficou olhando pelo retrovisor, paralisado no passado. Ele decidiu que iria olhar para frente. José decidiu que seria absolutamente fiel a Deus e também decidiu exercer o poder com o máximo de simplicidade e de humildade. Alguns aspectos para os quais o José disse não. Ele decidiu não apequenar-se frente às injustiças que sofreu. Poderia ter sido completamente vencido quanto a qualquer possibilidade de crescimento, mas ele não fez, ele não se apequenou. Ele decidiu não se tornar prisioneiro da síndrome de vítima, aquilo que nós chamamos de vitimização. Ele decidiu não ser controlado pelo sentimento de vingança por causa das dificuldades que ele enfrentou. Ele tomou essa decisão. José decidiu também não fechar-se dentro de si mesmo, isolar-se do mundo, a síndrome que alguns chamam de síndrome do caramujo. Além do mais, José decidiu não sublimar o seu potencial, porque ele não foi acreditado, porque não se deu crédito às suas possibilidades. Ele decidiu ainda não prender-se ao passado pela corda do ressentimento e não abrigar em seu coração qualquer desejo de vingança. Então, quando nós olhamos para essa lista que eu interpretei aqui um pouco, mas ela originalmente é do pastor Charles Swindoll, a gente fica dizendo, que cara, que pessoa. Mas a gente precisa ver um pouco mais. José tinha também a característica de alguém que não buscou posição. Mas sabe o que ele fez? Ele se qualificou. Ele se preparou. Aposto que José nunca havia pensado no anel de ouro, nas vestes reais, que lembravam evidentemente a túnica, alguns acham que profetizadas na túnica de várias cores. Ele nunca tinha pensado na carruagem, muito menos nos aplausos que os egípcios
iam fazer quando ele se tornou primeiro-ministro. Mas ele se submeteu a um duro treinamento. Ele fez isso. Por fim, o que ele alcançou foi resultado de uma longa jornada que exigiu o máximo que ele poderia dar. Foi odiado, tentado até o limite das suas forças. Foi um longo tempo de espera. A única certeza que ele tinha é que Deus estava com ele. Aliás, o pastor Luciano Subirá faz uma observação interessante a respeito disso. Ele escreveu assim: Deus queria levar José a uma posição de governo, mas antes precisava prepará-lo. Assim, na casa de Potifar, José aprendeu a gerenciar a fartura, e na prisão aprendeu a gerenciar a escassez. Exatamente o que ia acontecer depois, com 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Ele não procurou para si o posto, nenhum posto, mas ele se preparou. A oportunidade vindo, chegando a oportunidade, ele estava em condições. José mostra também uma resiliência impressionante. Vale a pena observar isso. Ele nunca reclamou, murmurou diante das injustiças, dificuldades que enfrentou. Ele fala sobre os episódios lá na família dele por 4 vezes na narrativa bíblica. Mas em nenhuma dessas narrativas ele está murmurando, ele está reclamando. Por exemplo, quando ele fala lá no cárcere para o copeiro, não é? Ele pede que o copeiro lembrasse dele. Ele fala assim: eu fui trazido à força da terra dos hebreus, nada fiz para estar nessa prisão. Capítulo 40, verso 15. É uma constatação, não há reclamação aqui. Quando ele dá nome ao seu primeiro filho, a Manassés, novamente ele traz à tona o episódio. Ele diz: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, lá da casa do meu pai, 41, 51. Claro, você sabe que esquecer aqui tem um sentido de não levar em conta, de sentir-se compensado, porque não seria possível dizer esquecer, porque José não esqueceu o que aconteceu. Isso não foi apagado da sua memória, mas a sua vida não foi prejudicada, ou seja, ele não se deixou levar por essa circunstância. Quando ele se dirige aos irmãos em 45, verso 4, ele fala o seguinte: eu sou José, aquele que vocês venderam ao Egito. Ele diz claramente, estava ali, claramente, mas não mostra nenhuma mágoa. Depois que o pai dele morre, os irmãos então vêm com aquela preocupação toda de qualquer atitude de vingança, e ele vai dizer para os irmãos o seguinte: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Todas as vezes que José fala sobre o episódio, o que a gente percebe é um tom de desabafo. Nenhuma manifestação de mágoa, de ressentimento. Ele se lembrava das coisas, mas ele não permitiu que isso impactasse a sua vida a ponto de roubar os seus sonhos. Isso é importante para nós, porque todo líder enfrenta situações de injustiça, de incompreensão e outras dificuldades, e esses sentimentos, quando eles são desenvolvidos, cultivados, eles têm uma tendência muito forte, um potencial grande de comprometer os nossos sonhos. Alguém escreveu sobre José dizendo que ele era osso duro de roer. Ele era o tipo morga, mas não quebra, não se deixou vencer, não se permitiu ser refém do passado, não se posicionou como vítima, e como ele foi vítima. E José deu também a Deus as honras que ele realmente precisava dar. O texto vai dizer que Deus lhe dava êxito em tudo o que fazia na casa de Potifar. Diante dos presos, a palavra vai dizer que ali também ele alcançou um posto de liderança. E ele vai falar para aqueles homens lá do sonho, da prisão, dizendo: não são de Deus as interpretações,
Para o faraó ele vai dizer também, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó a resposta. Queridos, eu gosto de olhar para isso e lembrar que o José vai dizer para o faraó o seguinte: o sonho veio 2 vezes para você, porque a decisão já foi tomada no céu. E Deus se apressa em dar cumprimento a essa decisão, e por isso então Ele falou com você, ou Ele deu a você o sonho 2 vezes. E é muito legal a gente observar que a capacidade que Deus deu a José de interpretar os sonhos não levou José a roubar a cena, a se colocar no lugar de Deus, no lugar mais alto do pódio. Ele sempre deu a honra para Deus. Algumas breves conclusões para a gente parar por hoje. José é esse sonhador que Deus usou para salvar vidas e fazer diferença numa terra estranha para ele. Essa história permite a gente algumas observações que eu acho que a gente pode com isso terminar o nosso tempo hoje à noite. Uma delas é que o José, esse homem, esse sonhador, nos ensina que sonhar não tem idade. Ele era um menino, 17 anos, quando teve esses sonhos, ainda com dificuldade completa de entender exatamente o que estava acontecendo. E eu acho que quando os irmãos fizeram aquelas perguntas para ele não tinha a menor ideia de como responder aquilo. Nem o pai, ele não tinha como responder. Deus dá os sonhos a quem Ele quer. Mas naturalmente, Deus dá os sonhos àqueles em quem Deus vê o espírito de alguém que vai acreditar, vai crer nos sonhos. Os sonhos não têm idade. A palavra de Deus diz, não é? O texto lá de Joel 2:28, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. É bem interessante que esse texto equipara jovens e idosos. Alguém diz que é impossível alguém deixar de sonhar e continuar vivendo. Não é possível. No mês de março desse ano, eu estive numa cerimônia de cidadania, em que a minha filha recebeu a cidadania americana, lá em Roanoke, na Virgínia. E muito interessante eu acompanhar aquela cerimônia. 39 pessoas estavam lá, de 24 nações diferentes. E quando as pessoas recebiam o título, era muito especial ver a reação delas, a emoção daquelas pessoas, ao receber aquele título como um troféu, uma conquista. E eu fiquei observando que no meio das pessoas que receberam cidadania, havia uma senhora, ela é de África, do Butão, 95 anos. Ela estava numa cadeira de rodas, e ela tinha uma botija de oxigênio, porque tinha necessidade de apoio respiratório, e ela teve muita dificuldade em repetir o juramento. 95 anos. Então a neta dela, que acompanhava, disse: hoje a minha avó está realizando o sonho de muitos anos. Antes que aquela neta dissesse essa frase, eu fiquei pensando, gente, uma senhora nessas condições, com 95 anos, para que serve o título de cidadania para ela? Aí depois eu disse: ó Deus, me perdoa, porque ela sonhou com aquilo por tantos anos, e agora estava realizando, independente do que poderia ainda acontecer ou deixar de acontecer, mas para ela era uma conquista. Os sonhos não têm idade, os sonhos não têm limites. As únicas limitações que nós temos para os sonhos são aqueles limites que nós estabelecemos. Interessante que o primeiro sonho de José tinha um universo restrito. Lembra? Os feixes de trigo se dobravam para o feixe dele. Mas o segundo sonho tinha a ver com os astros.
O primeiro sonho era um sonho restrito à família, e ele foi o salvador da família, isso se cumpriu. Mas o segundo sonho era muito mais abrangente, tinha a ver com os astros, e ele foi o salvador de boa parte do mundo naquele contexto. Isso estava presente nessas duas dimensões dos sonhos, dos dois sonhos que ele teve. A supremacia de Deus, supremacia que Deus deu a José, nos limites da sua família, alcançou também boa parte do mundo. É impossível imaginar o que Deus pode fazer com os nossos sonhos. Em 1980, eu estava no segundo ano do seminário, Seminário do Sul. E o meu professor de homilética, que deve ter sido professor de alguns de vocês aqui, Dr. Jerry Key, ele me convidou para participar do projeto de abertura de uma igreja na Barra da Tijuca, que naquela época era um deserto e tal. E eu fui servir com ele. Em 1981, aquele pequeno grupo, umas 15 pessoas, se tornou congregação dentro da nossa linguagem mais comum naquela época. E a gente usava um pequeno espaço e o Dr. Jerry pregava sempre no domingo, finalzinho da tarde, para a gente ali, aquele grupo. E eu ouvi várias vezes Dr. Jerry, Pastor Jerry Key, dizendo o seguinte: você pode ver, eu olho e eu vejo 5 torres, 5 igrejas batistas na região da Barra do Recreio. 1981. Barra Recreio hoje tem algumas das maiores igrejas batistas do Brasil. Pastor Jerry viu isso em 1981. Quando o bairro era ainda, aquela região era ainda muito incipiente. Muito incipiente. É exatamente isso que acontece com os sonhos. Os sonhos não têm limites. Deus pode fazer algo muito maior do que a gente é capaz de sonhar e de imaginar. Mas os sonhos, ou sonhar é apenas o começo também. A realização dos sonhos exige determinação. E aqui eu estou citando um texto do Bernardinho, daquele livro dele, Transformando o Suor em Ouro. Ele cita o atleta Pat Tillman, que a disciplina é a ponte que liga os nossos sonhos às nossas realizações. Disciplina liga nossos sonhos às nossas realizações. E o Dr. Cury, Augusto Cury, ele fala também algo muito parecido, quando ele diz o seguinte, que sonhar é uma das pernas da conquista. A outra perna é a disciplina. Ou seja, para andar direito tem que ter as duas pernas, tem que ter o sonho, mas também precisa ter a determinação. E também, queridos, o sonho, não é sonhar, tem o seu preço. A vida de José não foi fácil. Não foi fácil. Quando José faz esse desabafo, ele retrata exatamente o que aconteceu. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. É comum que os nossos sonhos, antes de trazer alguma glória, eles tragam sofrimento. Por isso, muitas pessoas não levam adiante seus sonhos. Mas devemos lembrar que as dificuldades não inviabilizam os sonhos. Problemas e desafios não significam que os sonhos são inatingíveis. Quando os irmãos de José planejaram a sua morte, eles usaram a seguinte expressão, em 37:19: veremos o que será dos seus sonhos. A compreensão deles é que o destino que deram a José tinha acabado com qualquer possibilidade de que aqueles sonhos um dia se concretizassem. Toda aquela história que eles não aceitavam de maneira nenhuma. Mas por ironia divina, era exatamente lá no Egito, para onde eles o mandaram, que os sonhos se tornariam realidade. Eles não sabiam disso. Eu creio de todo o meu coração que quem fez aquela caravana de ismaelitas passar por ali, naquele dia, naquela hora, foi Deus.
porque aquela caravana salvou José da morte. Se aquilo não acontece, é muito seguro que eles teriam matado José, teriam assassinado o irmão. Mas o cumprimento dos sonhos ia acontecer exatamente no lugar para onde eles mandaram José, achando que estavam exterminando qualquer possibilidade. Eles apenas contribuíram para que os planos de Deus se cumprissem. O que para eles era o fim de uma história, na verdade era apenas o começo de uma jornada fascinante. O início da realização do sonho de um menino de 17 anos. Algumas aplicações. A primeira delas, os nossos sonhos precisam estar alinhados com os planos de Deus. O José teve uma visão antecipada de um projeto muito maior do que ele, a sua família, mas que Deus ia realizar no momento certo. Quando Deus dá um sonho, Ele vai cumprir o sonho. Daí a necessidade da gente ficar seguro de que o sonho vem de Deus. Porque se o sonho é de Deus, independente das circunstâncias, ele pode parecer absolutamente impossível. Essa não é a nossa questão. Essa não é a minha questão, nem a sua questão. A questão é saber se o sonho procede de Deus. Porque se ele vem de Deus, no momento certo, Deus vai torná-lo realidade. Deus vai fazê-lo se cumprir. Os sonhos não devem ser egoístas. A posição que Deus concedeu a José, toda a posição, aquela trajetória dele, de ser extremamente bem-sucedido na casa de Potifar, depois um sucesso na prisão, e depois no governo do Egito. Tudo aquilo era para abençoar pessoas. Não havia, em toda essa trajetória, nenhum objetivo egoísta. Nenhum objetivo egoísta. Na verdade, o que Deus deu a José foi a bênção de se tornar esperança de sobrevivência para milhares de pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso que ocorreu. Nós vamos parar por aqui hoje, mas eu queria que você pensasse, já começasse a pensar sobre isso, né? Quais são os sonhos que hoje estão aquecendo o seu coração? Não sei, pode ser que alguns de vocês que estão aqui hoje já tenham, ou estejam até mesmo agora, lidando com dificuldade no sentido de que vocês têm sonhos, mas há tanta oposição, há tantas barreiras, há tantas dificuldades que têm surgido. Pode ser que, como José, uma vez que você começou a ter esse sonho ou esses sonhos, as coisas ficaram piores do que estavam antes. Quais são os sonhos que estão no seu coração? Nós precisamos sonhar. Nossa vida pessoal, nossa família, nosso ministério. Precisamos sonhar. José teve uma trajetória, um sonhador com uma trajetória realmente vitoriosa, que impressiona, impacta, motiva, encoraja, desafia a todos nós. Mas lembre-se, José era exatamente igual a você e a mim. Uma pessoa comum, como todos nós somos, com nossas limitações. Mas o mais importante, José tinha um Deus, que é o meu Deus e o seu Deus. E por isso é que nós temos a história dele, essa história vitoriosa, essa história abençoada. Paizinho, nós nos reunimos em teu nome aqui nessa noite. Queridos irmãos e irmãs que vêm de lugares diferentes desse país, teus filhos, tuas filhas que estão servindo ao Senhor. E é possível, Deus, que alguns deles até tenham dado um tempo em relação aos sonhos por causa de lutas, de batalhas, de decepções, de frustrações. Mas Deus, nós viemos aqui
para esse retiro, para esse encontro, para dizer que nós cremos que o Senhor é o Deus que realiza os sonhos. É o Deus que faz germinar o sonho. Às vezes de uma maneira inesperada, às vezes de uma forma que a gente fica até surpreso com aquilo que o Senhor está mostrando. Mas o Senhor é o Deus que dá sonhos ainda hoje. Por isso, Deus, nós queremos pedir ao Senhor, quem sabe, Pai, esse tempo aqui juntos como pastores, essa comunhão aqui, seja um tempo para o Senhor trazer sonhos ao coração dos teus filhos. Sonhos novos, revelações novas a respeito daquilo que o Senhor deseja fazer na família, na igreja, na comunidade. Então, Deus, eu ouso falar para o Senhor que nós estamos abertos. Estamos, Senhor, estamos abertos. O Senhor quer falar com a gente sobre isso, trazer visões novas, mostrar para a gente novas possibilidades, talvez alguma coisa que a gente ainda não enxergou, mas que está bem ali à nossa frente. Deus, dá-nos essa graça, Senhor, de perceber esses impulsos vindo do teu coração para nós, para o nosso coração. Então, Pai, dá-nos esta bênção e durante essa noite, prepara-nos para o tempo que vai seguir e toda a programação que a gente vai ter aqui. Como já foi dito aqui no início desse culto, tudo é para o Senhor. Tudo é para o Senhor. Por isso nós glorificamos o teu nome.